Mensagem de hoje é: o preço da rebeldia de Saul. Vamos entrar em um tema que nos traz a pensar e refletir sobre o preço da rebeldia de Saul e a consequência sobre seu reinado como rei de Israel através da sua desobediência. Mas antes de irmos ao assunto, pedimos a todos vocês que não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e da sua curtida e gostando. Compartilha com mais pessoas possíveis, que ajudará a esse canal a crescer, pois o mais importante é a mensagem chegar a elas e edifica a vida delas como edificou a sua. E ter vocês em nosso canal é um imenso privilégio tê-los como nossos inscritos. Mas vamos lá. Venha refletir no que diz as Escrituras em 1 Samuel capítulo 15, verso 1 ao 3. Leiam e entendam. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Aqui percebemos os detalhes. Primeiro detalhes: Deus mandou Samuel ungir Saul a rei de Israel. Lembrando a todos vocês que não foi o Senhor Deus que escolheu Saul para rei mais o povo. Segundo detalhes: Deus deu a Saul a primeira missão, que matasse todos, seja do maior ao menor, e não deixaste nada lá. Terceiro detalhes: Saul desobedeceu e aí veio a sua queda e do seu reinado. Olha esse detalhes que é muito tremendo. Vem e vejam até o fim. Qual é esse detalhes tremendos? Que vocês vejam através das Escrituras, que leiam e entendam. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui demonstra o que é a desobediência de um ser humano que preferiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor do que era reto. A ordem de Deus foi matar todos os amalequitas e não perdoá-lo. Vamos ler mais a seguir e entender o porquê. Vamos na parte aonde Deus fala com Samuel sobre Saul. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 1 Samuel 15:11. Aqui Samuel vai ao encontro de Saul. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou, e desceu a Gilgal. 1 Samuel 15:12. Aqui Saul usar palavras belas para tentar iludibriar ao profeta Samuel. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. 1 Samuel 15:13. Percebemos o que Samuel disse a Saul através do que ele tinha ouvido e percebido. Leia e entenda. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? 1 Samuel 15:14. Aqui começa a queda de Saul em desobedecer, pois a ordem de Deus foi uma só, e ele fez ao contrário. Veja a seguir. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. 1 Samuel 15:15 ao 18. E aqui Samuel diz algo da parte do Senhor para Saul. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala.
E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Samuel 15:19-20. E Saul tenta se justificar, e não há em Saul arrependimento. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. 1 Samuel capítulo 15 do 21 ao 22. Aqui o profeta repreende a Saul. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15:23. Aqui percebemos o que Samuel disse a Saul. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Percebeu os detalhes do que acontece quando o homem não tem arrependimento, pois o que percebemos que é mais fácil arrumar desculpa do que se arrepender. Aqui já percebe a diferença do coração de Saul para com Davi? Então, a todos os ouvintes, nunca se esqueça de onde o Senhor tem te tirado, e nunca pague ao Senhor com ingratidão, pois assim foi com Saul. Pode ser contigo, o Deus é o mesmo. Ele não se corrompe e nem se vende, pois o Senhor é incorruptível, então se converta verdadeiramente diante do Senhor. Pois Saul quis agradar ao povo e a si mesmo agradar, e seguindo seu próprio caminho e escolhas erradas, pois ele pagou um alto preço da desobediência. Não faça como Saul fez, mas haja com sinceridade diante de Deus. Medite, pois, só a presença de Deus pode preencher o seu coração de todo vazio. Pode perceber depois que Saul foi rejeitado por Deus, como ele ficou depois. Medite. Que Jesus vos abençoe. Que assim seja, em nome de Jesus.